E aí galera, a Zamba aqui na área de novo. Tô chegando hoje para comentar um pouco sobre o vídeo que eu fiz ontem. Ontem eu fiz um vídeo sobre racismo estrutural dentro do Big Brother Brasil, analisando a partir do Big Brother Brasil e daquele evento que teve entre o Rodolfo e o João. Eu fiz esse vídeo e eu sustentei nesse vídeo que o que tinha acontecido ali era um caso de racismo. E eu argumentei através da ideia de racismo estrutural. Aliás, se tu não viu esse vídeo, vale a pena, antes de ver este agora, ver aquele que passou. Eu recebi, depois de fazer aquele vídeo, um comentário. Eu recebi uma série de comentários de uma pessoa que eu conheço contestando aquele meu vídeo. Era um comentário legal, era um comentário amistoso, mas a pessoa dizia que por mais que tivesse entendido o meu ponto, a pessoa não concordava. A ideia que ela me argumentou é que racismo é ódio, racismo é violência, racismo inclusive é crime e que ela não tinha visto naquele comentário nada disso. Não tinha visto ódio, não tinha visto uma discriminação, não tinha visto um crime. E que, portanto, ela ficava muito desconfortável de qualificar aquela atitude como racista. Pois bem, eu sou professor e a minha vida é falar coisas e ouvir o que os meus alunos, ouvir aqueles que estão me escutando têm a dizer e tentar dialogar com essas pessoas. Eu sou professor de filosofia em colégio, a minha vida é isso. Como o vídeo que eu fiz, eu falei que eu fazia para as pessoas de boa fé, eu falei para as pessoas que achavam que não era racismo, mas não porque elas quisessem para camuflar o ódio, mas que elas achavam que não era racismo, porque elas realmente não compreendiam aquilo como racismo. Eu acho que é de bem eu falar agora para esse meu interlocutor. Eu acho que é de bem eu ponderar os argumentos dele. Então, com a frieza de quem nunca sofreu na pele, aqui vai algumas discussões a mais sobre o tema. Mas antes disso, aquele recadinho, te inscreve aí no canal, dá like nesse vídeo, comenta, aliás, o que tu achar o contrário do que eu falar, se tu concordar, comenta. Eu tô muito afim de transformar isso num fórum de discussão. Então, se curtir, dá uma força para nós. Então, o meu ponto foi que era racismo, né? E continua sendo. Eu ainda acredito que dá para provar com argumentos que é um caso desse racismo estrutural. Mas vamos analisar um pouco mais as coisas, vamos botar mais palavra aí para incrementar essa discussão. Primeiro vamos pensar um pouco sobre o que é racismo. Então, racismo é uma discriminação que se faz a uma pessoa, a alguém, pela raça dela. Mas só de eu falar o conceito do que é racismo, a gente já vê que ele é ultrapassado, porque ele apela para um conceito de raça, que é um conceito bastante século XIX, bastante século XX. A ideia de raça era essa ideia de que uma pessoa ela tem uma identidade pela raça dela. Então a ideia de raça é que uma pessoa tinha algumas características físicas, por exemplo a cor da pele, mas também por exemplo o formato do nariz, como se acreditava que os judeus tinham um determinado formato, mas não se acreditava só que a pessoa tinha certas características físicas, mas que essas características físicas estavam ligadas a características emocionais e psíquicas. A ideia é que uma pessoa que pertencesse a determinada raça, ela tinha determinados comportamentos, ela tinha determinadas inclinações a determinadas coisas. Então, por exemplo, se tu pegar ali um Casagrande Senzala, que é um livro do Gilberto Freire do início do século XX, ele vai ter algumas ideias que ele vai estar discutindo sobre, por exemplo, os negros serem mais sexualizados. Então, certas características físicas atreladas a certas disposições emocionais e psicológicas faziam que algumas pessoas discriminassem outras. E que, por exemplo, dissessem que determinada raça não era própria para a civilização, por exemplo, como se disse muito no século XX. E se isso era o racismo, outra coisa era o racismo científico. O racismo científico foi um movimento intelectual, foi um movimento das mentes intelectuais do Ocidente, aqui, né, Europa, Estados Unidos e Brasil também, que buscavam justificar essa diferença entre raças, porque acreditavam que existiam raças, acreditavam que as raças tinham predisposições emocionais e eles buscavam justificar essas diferenças através de dados. E se tu quer saber um pouquinho sobre isso, por exemplo, no Brasil, no início do século XX, se constatava através de dados
que negros praticavam mais crimes violentos que brancos. E a partir daí o racismo científico acreditava que podia provar que os negros tinham uma predisposição ao crime. A gente considera um absurdo porque a gente entendeu o peso que a sociedade tem na construção das pessoas. E se tu quer saber um pouco mais sobre isso, volta no último vídeo sobre racismo estrutural. Mas essa concepção de racismo científico justificou por muitos anos a escravidão e justificou também o nazismo. Justificou a ideia de que determinadas pessoas pertenciam a determinadas raças e que elas deveriam então ter um tratamento diferenciado. O meu interlocutor, que veio responder ao meu vídeo sobre o racismo estrutural, disse que não conseguia colocar o Rodolfo em nenhuma dessas categorias. Não achava que o Rodolfo estava fazendo um discurso de ódio a determinada pessoa, nem achava que o Rodolfo estava fazendo, obviamente, um racismo científico. O que essa pessoa me falou é que considerava o racismo algo tenebroso e que não conseguia ver na atitude do Rodolfo algo tão horrendo e tenebroso ao ponto de poder chamar de racista. E ainda, outro argumento que trouxe foi que, por mais que o Rodolfo tenha ofendido e que o João tenha se sentido ofendido e a pessoa concordava que houve ali uma ofensa, ela argumentava que racismo era uma palavra forte demais na concepção dela. E que, além disso, a prática do que o Rodolfo fez era uma prática extremamente corrente há 10 anos atrás. E se a gente for olhar o grosso da população, ainda é muito corrente. E ela achava que classificar todo mundo como racista era uma generalização. Eu realmente não concordo com o meu interlocutor. Eu acho que foi racismo, eu acho que é muito agressivo e o sentimento que o João expressou mostra o quanto aquilo foi violento para ele. Mas eu queria dizer que eu acho que o meu interlocutor tem um ponto que eu gostaria de explorar. Porque quando a gente vê na internet tantos posts falando fogo nos racistas, a gente se põe a pensar, se aquilo que o Rodolfo fez é racista e se a gente vê tantas pessoas fazendo isso em todos os lugares do Brasil e a gente vê isso muito comum, será que a gente pensa então fogo em todos eles? Queimem todos eles? Queimem todos aqueles que não tiverem com o discurso e com a fala exatamente ou bem alinhada com o modo que eu considero correto de falar? De novo, eu acho o tema bastante polêmico e eu sei que eu não sofro ele na pele. Mas eu sei que eu também sou brasileiro e que eu habito essa sociedade e que eu tenho que poder investigar um pouco mais sobre esse tema. Eu realmente acho que a gente pode provar com argumentos que aquele foi um ato racista. Eu realmente acho que se a gente mostrar a ideia de estrutura, a ideia de uma sociedade que é racista e a pessoa materializando um exemplo desse racismo, eu acho que a gente poderia provar argumentativamente que aquilo é racismo. Mas eu acho que a gente tem esse outro ponto a considerar. Esse racismo, ele está dentro da sociedade e a nossa sociedade, ainda bem, se habituou a ver racismo como algo horrível, como algo horrendo, como algo tenebroso. O fato da gente olhar para a nossa sociedade e dizer vocês todos são racistas, talvez afaste as pessoas desse pensamento. Eu não tenho de fato nenhuma ideia de como abordar esse tema de outras maneiras. Eu gostaria muito de ouvir outras pessoas. Eu, na verdade, deixo mais do que tudo uma porta aberta nesses comentários e da maneira que vocês acharem mais interessante. Se vocês têm referências para eu assistir, para eu ver, por favor, coloquem aí. Se vocês acham que eu devo ler alguma coisa, coloquem aí. Eu sou sempre a favor de ler. Se vocês acham que eu devo aprender uma coisa nova, também eu estou aberto para isso. A ideia aqui é abrir para o debate. Esse foi mais um vídeo do canal do Azamba. De novo, se gostou, se inscreve aí. Se quiser participar do debate, os comentários estão abertos. Se quiser dar um like, ajuda o canal. Vejo vocês na próxima.